Você já se perguntou alguma vez por que alguns protestantes evangélicos gritam muito quando oram? Eu penso que talvez seja porque eles desejam impressionar os seus fiéis com manifestações firmes e intensas, passando a ideia de que são muito seguros de sua conexão com o mundo espiritual, de que eles são poderosos em sua fé. Talvez porque desejem impor a sua fé a outras pessoas que ficam ouvindo seus gritos e que talvez não compartilhem de sua religião. Ou talvez porque têm uma raiva reprimida e desejos insatisfeitos que querem colocar para fora, fazendo uma catarse e expurgando as emoções reprimidas que estão dentro. A oração intensa pode servir como uma forma de catarse, permitindo que os fiéis expressem e liberem emoções reprimidas, como a raiva, a tristeza ou a frustração. E pode ser também um desejo inconsciente de ser ouvido pelos outros, pois na oração silenciosa e calma, ninguém os vê, ninguém os escuta. Alguns podem se sentir solitários quando oram sozinhos, pois sentem que Deus não os está atendendo em todas as suas vontades. Pode ser um sinal de carência emocional e solidão. Ou pode ser um meio de afirmarem para si mesmos a fé que possuem. Muitos deles podem não ter fé suficiente. E quando gritam, podem sentir que sua fé é do tamanho dos seus gritos. Isso transmite a ideia de que quanto mais gritam, maior é a fé. Quando alguém não nos está escutando e nós gritamos, desejamos que a pessoa ouça o que temos a dizer, não é mesmo? Com os religiosos que gritam pode ocorrer algo parecido. Eles gritam porque podem ter dúvidas relacionadas à sua religião. Sentem que não estão sendo ouvidos por Deus em suas súplicas e que Deus pode não existir. Talvez os gritos sejam um pedido de ajuda a um Deus que eles deixaram de sentir ou nunca sentiram. E é um outro ponto muito importante que não podemos deixar de mencionar aqui. Os gritos e outras formas intensas de expressão emocional em contextos religiosos podem contribuir para estados de transe ou experiências alteradas de consciência. Gritos e expressões vocais intensas podem aumentar a excitação emocional, levando as pessoas a estados emocionais elevados. Isso é fácil de ver em algumas igrejas evangélicas. Esse estado de alta excitação emocional pode reduzir a capacidade crítica e aumentar a sugestibilidade. Práticas religiosas que incluem gritos, cânticos repetitivos e ritmos pulsantes podem induzir estados de transe. A repetição rítmica pode sincronizar ondas cerebrais, facilitando estados de consciência alterados. E nós sabemos que estados de alta excitação emocional podem aumentar a sugestionabilidade, tornando os indivíduos mais propensos a aceitar e internalizar as mensagens do líder religioso sem questionar criticamente. Tudo isso pode fazer parte de técnicas de controle mental utilizada por várias denominações religiosas nos dias de hoje. Muito utilizada também por aqueles coaches, aqueles palestrantes motivacionais, que também parece que entram num estado de transe e começam a expor as suas convicções com palavras em tom mais alto, às vezes chegando aos berros. Se você procurar na internet, com certeza vai achar alguma coisa parecida. E antes da sua prisão, Jesus orou intensamente no jardim do Getsemane, mas não há menção de gritos. Ele se retirou para um lugar tranquilo e orou fervorosamente, expressando a sua angústia, mas sempre em tom de submissão à vontade do Pai. Isso está lá em Mateus capítulos 26, versículos 36 a 44. E quando Jesus ensinou seus discípulos a orar,
Jesus lhes deu o exemplo do Pai Nosso, uma oração calma e reverente que enfatiza a santidade de Deus, o pedido de provisão diária, o perdão e a vontade, o valor da vontade de Deus e o pedido para a libertação de todo o mal que há em nós. Durante a última ceia, com seus discípulos, Jesus orou várias vezes, incluindo a bênção do pão e do vinho, mas também não há referência a gritos. Durante a crucificação, Jesus fez orações em voz alta, incluindo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ou então: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E também não há referência de que Jesus gritou. Tudo isso nos mostra que a oração de Jesus era marcada pela reverência, pela intimidade com Deus e muitas vezes pela busca de momentos de silêncio e solicitude, para se conectar com o Pai. Uma coisa é certa: a oração é algo interno e não externo. É uma forma de comunhão que dispensa palavras, rituais e gritos. Pense bem. Se o padre da sua igreja, se o pastor da sua igreja, se o líder espiritual de qualquer segmento religioso que você frequenta precisa gritar, é uma demonstração de que ele tem insegurança e não quer demonstrar isso para você. Pode ser um sinal de fraqueza dele, como pode ser que não. Mas Jesus nos ensinou, grandes líderes religiosos nos ensinaram. A oração pode ser feita em qualquer lugar e em silêncio, consigo mesmo, sem que seja necessário você exteriorizar isso. Reflita, pensa um pouco. Não estou aqui aconselhando a você a desistir da sua fé, da sua religiosidade, da igreja ou do templo que você frequenta. Não estou criticando este ou aquele segmento religioso. Apenas demonstrando com algumas palavras de que não é isso que Jesus espera de nós. Para orarmos, para nos conectarmos com Deus, podemos e devemos fazer em silêncio. Que a graça de Deus e do Divino Espírito Santo se faça presente hoje e sempre na sua vida. Que assim seja.